11 horas mais 30 minutos, doutora Lisiane Anzanello, que ela é presidente do SIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, a regional de Blumenau. Doutora Lisiane, seja muito bem-vinda e primeiro parabéns aí pelo Dia do Médico, se é que tem algo para ser comemorado, doutora. Quando você se dedica ao que você faz e quando a gente tem o altruísmo da gente se dedicar, da gente ter uma inspiração que é o bem-estar e cuidar do outro e ser solidário com o sofrimento do outro, eu acho que a gente sempre tem a comemorar, né? E a comemoração do Dia do Médico ela é importante porque nos faz lembrar da nossa dedicação, da importância do médico na comunidade, né? Então, todo mundo, como você perguntou ali, quem conhece o médico? Todo mundo conhece o médico e sabe da importância de ter o seu médico, seja ele da parte de casa, né? Então é muito importante você ter alguém que vai cuidar de você e vai estar junto com você desde o nascimento do teu filho, né? Até a tua evolução inteira e até ao acompanhamento da nossa terminalidade. Então eu acho que médico faz parte da vida de todos. Doutora, e hoje está muito mais fácil assim, a alcançar, né, o trabalho do médico, ter o trabalho do médico. Eu me recordo quando eu era pequeno que nós tínhamos um farmacêutico, eu era de Brusque, doutor Mattioli, o saudoso Mattioli. Ele era um médico da nossa família, na verdade, né? Ele que nos atendia, ele que restava o remédio pra gente. Ele era um médico da família. A gente não vai dizer a nossa idade, né? Não, eu sou jovem, né? Eu também. Eu tenho 23 anos, eu tenho 19, então, né? Somos tá jovens certo. aqui. Então, assim, era difícil um médico antigamente. Hoje é mais fácil ser atendido por um médico, ter o acompanhamento de um médico. E eu acho que é uma opção hoje que é muito valorizada, doutora. Eu diria assim, comparando na evolução da medicina, a gente sabe que houve uma distribuição bastante melhor do médico na comunidade, seja ela, né, meio urbano e tudo mais. Só que ainda tem essa diferença da distribuição que não está paritária no sentido de pessoas do interior têm menos médicos e também o médico ele procura lugares onde ele consegue dar melhor condições para sua família. Então estudo para os seus filhos, poder até gastar o seu dinheiro e tudo mais. Então existe uma hiperconcentração dos médicos nas regiões mais urbanas. E nos lugares mais longínquos a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso é verdade. Mas também um pouco disso é porque a carreira médica hoje a gente não tem um plano de cargos e salários para médico, não existe um patamar diferenciado de início da carreira médica que a gente está brigando lá, né, no Congresso para que a gente coloque. Então agora passou a lei do ato médico especificando o que é exatamente função só do médico, né? São procedimentos e condutas que vão ser específicas de médico, que estava muita gente atuando como na medicina. Então, por exemplo, vários procedimentos cirúrgicos, tinha muitas outras especialidades fazendo, né, o ato que é específico do médico. Então, isso foi uma vitória muito grande da gente, a lei do ato médico. E agora eu diria... Demorou por sinal, né? Demorou muito por sinal. E agora tem a lei dos cargos e salários, no sentido de ter um patamar diferenciado para o médico, que está em torno de 9, 10 mil reais inicial do médico, né? Então a gente vê que farmacêutico tem teto, agora tem os enfermeiros agora estão botando um teto, e o médico também não tem teto e nem tem uma evolução, por exemplo, pública. Qual que é a evolução se você tem um cargo público de uma carreira médica? Não existe. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de colocar o médico nos lugares onde a gente mais precisa, porque o médico ele tem muitos empregos. Se você conhecer algum médico, você pergunta assim, quantos empregos você tem? Ele diz, olha, eu trabalho no consultório, eu também tenho mais um plantão, eu trabalho mais em um outro lugar. É raro um médico que trabalhe em um lugar só. Né? Então, eu comentava isso com a minha neta ontem, porque ela sempre dizia assim, meu sonho é ser uma médica pediatra para cuidar de criança. Né? Eu quero cuidar de criança, né? E eu sempre dizia, olha, e trabalha muito, mas você trabalha. Ele trabalha em várias áreas. Ele de manhã trabalha em 2, 3 lugares, muitas vezes, à tarde tem mais 1, 2 lugares a trabalhar, tem um hospital que ele atende, tem não sei o quê. Quer dizer, a neta trabalha bastante. Muito. Ganha dinheiro, ganha. Mas o que trabalha... Muito. São poucos que têm essa disposição para fazer. E eu ontem até estava colocando uma coisa sobre se a medicina mandasse uma carta para o médico. Então, ela pede muito perdão de tirar o médico da família, tirar o médico de vários lugares, da coisa até do autocuidado dele, porque ele realmente tem muito pouco tempo para ele. Verdade. É muito raro o médico trabalhar menos que 12 a 14 horas por dia.
Então você vê que é um trabalho, né? Claro, tem médicos que trabalham até mais do que isso. Então é isso que a gente no sindicato quer sempre aqui estar cumprimentando os médicos, então pelo Dia dos Médicos, pela essa semana bonita que é a gente lembrar, né, da nossa profissão e da nossa dedicação, né, do médico, e a gente quer parabenizar todos os médicos que estão nos ouvindo, dizendo que o sindicato está aqui para sempre apoiar o médico. E hoje em dia, como o sindicato é, pela nova lei, assim, facultativo você se associar, então dizer que é uma atividade em que a gente não ganha nada, né, não é remunerado os dirigentes, e a gente está aqui realmente para orientar o médico nos direitos e nos seus deveres, né, dar condições para o médico trabalhar nas instituições que ele trabalha de uma maneira adequada, para que ele consiga exercer o trabalho dele com dignidade, né. A gente sabe que tem lugares que às vezes o médico dorme no banheiro, que colocam às vezes, e lugares né, muito difíceis do médico poder trabalhar, sim, as condições insalubres que ele trabalha, né, as condições também de trabalho de ter medicamentos, ter pessoal, né, poder orientar melhor a população que ele atende. Então, lembrar que o sindicato está aqui para escutar o médico nas necessidades e colocar o médico bem apoiado, bem assessorado em tudo que ele precisar. E eu diria, e a senhora me corrija se eu estiver errado, acho que o SIMESC não defende o médico. Está defendendo a população. Né? Porque quando cobra, né, melhores condições de trabalho para o médico, né, garantias para esse médico, está garantindo o quê? Uma boa saúde da população. Quer dizer, o SIMESC mais defende a população do que o médico, pelo jeito, né? Nessas defende ações a saúde. Que vai fazer. Eu acho que defende a saúde da isso. população. Eu acho a saúde do médico, que ele tem que ter saúde para atender melhor a população, e defende as condições da população ser melhor atendida por aquele médico que vai estar bem treinado, que vai estar bem orientado, que vai fazer tudo direito. Né? Então, eu acho que isso é importante. Por exemplo, a sociedade ganha com isso. A gente trabalha ensinando o médico e explicando para o médico como que ele faz um bom atendimento no prontuário médico bem feito, na letra bem orientada. Então, a gente orienta o médico em toda a carreira dele, no sentido de como que ele deve se comportar em relação a sigilo médico, em relação à dignidade da pessoa, nas decisões. Então, junto com todas as outras entidades que a gente tem, o FEMESC, que é a Federação das Entidades Médicas, todas juntas, onde tem a Associação Catarinense de Medicina, no caso do nosso estado, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina, são todas as entidades que ficam juntas assessorando o médico em todos os sentidos, né, para que realmente a gente consiga ter boas condições e boa qualidade de atendimento. A senhora colocou alguns desafios dos médicos hoje, né? Tem outros desafios além desses, a senhora já elencou? Eu acho que uma das coisas não é tanto a gente pensar em salários, mas é a gente pensar em um médico que esteja bem preparado, né, e bem assessorado. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma propaganda médica, fazer uma propaganda adequada, uma propaganda que esteja dentro da legislação, quando a gente vai fazer um procedimento para o doente, que a gente esteja orientando bem o paciente, fazendo consentimento informado, que o paciente tenha noção, porque hoje todo mundo vai atrás do Google, do Yahoo, né, doutor tudo. E aí é um grande perigo, né? Exatamente. E estipular também, por exemplo, agora a gente sabe que tem a telemedicina. Então, essa regulamentação a gente quer estar orientando o médico. Por exemplo, se você atende um paciente no pronto-socorro e você é agredido ou você tem algum tipo de dificuldade de atendimento, o SIMESC está aí para te orientar a forma que você vai manusear com isso. Se você trabalha num lugar onde você é obrigado pela instituição, por exemplo, a trabalhar em uma subcondição de atendimento, você ter apoio para você, puxa, mas eu não vou denunciar porque eu vou ser demitido, eu preciso desse emprego, eu tenho minha família para sustentar. Então, é esse apoio, toda essa logística de suporte que a gente faz, né? Que o médico seja feliz no que ele trabalha, faça bem feito, né? Não negligencie a profissão dele, esteja bem treinado, né? Então, é isso que a gente quer orientar o médico em todos os sentidos, para que realmente a gente tenha muito o que comemorar sempre no Dia do Médico. Doutora, a gente percebe que existe uma grande quantidade de médicos. Começamos a conversa, né, nessa questão de que hoje está muito mais fácil encontrar profissional de saúde. Temos, no caso de Blumenau, estamos muito bem atendidos com diversas especialidades, com os clínicos gerais, enfim. Somos referência hoje para o Brasil, até na saúde pública. Agora, a gente percebe muitas vezes, principalmente no setor público, a dificuldade em contratar médicos.
Se temos tantos médicos, por que essa dificuldade, doutora? Eu diria assim, é que os médicos antigamente eles eram profissionais liberais, agora eles são profissionais que são contratados como pessoa jurídica. E essa personalidade jurídica, a gente chama de pejotização da atividade médica, ela faz com que o médico seja contratado a um salário muito irrisório. E às vezes quando o salário está até talvez melhor, mas ele não tem direitos, tipo assim, ele não tem direito à aposentadoria, ele não tem direito ao 13º, ele não tem direito, se ele sair e não trabalhar naquele dia, ele tem aquele dia pago, não tem férias. Não tem férias. Então, toda essa segurança jurídica, ele perde quando aconteceu isso. Então, o que está acontecendo é isso, que o médico ele está trabalhando em certas condições em que ele não tem mais direitos, ele tem muitos deveres, mas direitos ele não tem. Então, a gente tem que orientar nesse sentido. Outra coisa é as contratações de médicos por planos de saúde, operadoras de plano de saúde, a preços irrisórios, pagando uma consulta a R$10, a R$20, né? Então, eu acho que isso daí, e ainda o tempo de consulta, não seja um tempo adequado de consulta para o médico. Então, a gente tem que orientar que, assim, que você tenha um salário decente, né? E que você também tenha condições de atendimento adequado e que você saiba que a gente tem que lutar para que essas condições, esse contrato, seja um contrato que beneficie quem está pagando os impostos. Correto. E quem está recebendo também tenha segurança quando vai trabalhar. Que vai refletir no atendimento do paciente, né? Exatamente, porque vai ter que atender mais para poder trabalhar em vários lugares, vai trabalhar mais rápido e tudo mais. Vai trabalhar cansado, estressado e de repente... Além do que, outra coisa que você falou, o número de médicos, a gente está tendo uma briga muito grande no Brasil inteiro, o sindicato, no sentido de ter menores quantidades de formações médicas sem qualidade. Então não adianta você botar muita faculdade de medicina... Ter por ter não resolve nada, né? Que não tenha uma qualidade, que não tenha médicos. Por exemplo, a gente sabe de alguns lugares, não vou ficar citando aqui a cidade, mas cidade em Santa Catarina, que abriu um curso de medicina e que não tem médico para dar aula. Então, assim, é difícil. Então, por exemplo, se formar um bom na médico. Cidade que tem essa faculdade de medicina, por exemplo, tem 50 médicos trabalhando nessa cidade. E para o curso de medicina precisa de 150. Nossa. Então, como é que você vai montar um curso de medicina numa cidade que tem 50 médicos e que não tem nem médico para dar aula, que você vai ter que importar médico para dar aula naquela cidade? Então, é complicado como é que alguém acabar pode um ensino deficitário. Liberar uma faculdade de medicina nesse estado. Então, a gente está brigando muito para faculdade de medicina de qualidade. Estou conversando aqui no Show da Manhã com a doutora Lisiane Zanello, ela que apresenta o CIMESC Regional Blumenau. Eu vou fazer um espaço comercial, volto já, porque eu quero só puxar outro assunto acionado depois dos comerciais. Você falou agora, se paga tão pouco numa consulta para um médico e tem que aceitar, mas a mesma forma acontece nos hospitais também. Se paga tão pouco em procedimentos, né, pelo SUS, e os hospitais continuam credenciados, o médico continua credenciado. Por que isso acontece se é tão pago, tão pouco, tão pouca remuneração? Por que o profissional submete a isso, a gestão de saúde submete a receber um valor tão pequeno, né, se não paga nem os custos operacionais, né, do médico de saúde? Tá? Então, depois do comercial, pergunto para a senhora sair novamente, e a senhora responde para a gente, que acho que é muito importante a população saber, né, o empenho que tem um médico para levar a saúde de qualidade para nossa gente. 89,1 Clube FM Blumenau. Tá na Clube. Tá legal. Agora são 11 horas mais 48 minutos, é o Show da Manhã e a entrevista especial com a doutora Lisiane Zanello, que é a presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Regional Blumenau. Doutor, antes do comercial, eu perguntava para a senhora sobre a questão assim, se paga tão pouco para o profissional médico, para o hospital, para procedimentos, por que mesmo pagando tão pouco, os profissionais continuam trabalhando para o SUS? Eu te diria assim, vocês não sabem, mas a última tabela de atualização do SUS foi de 1993. Então, hoje em dia, uma diária de um hospital não passa de R$10. Então, que é para pagar todos os funcionários, a diária, a comida do hospital. Então, assim, não é o Sistema Único de Saúde é um sistema maravilhoso, fantástico, universalizado de atendimento para a população e que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Entretanto, o sistema de financiamento e de aporte de dinheiro é que está com problema. De repente,
as verbas que deveriam ser repassadas para esses procedimentos não estão passando. Então, como é que os hospitais sobrevivem, como é que os médicos sobrevivem submetendo esse tipo de salário? Porque eles têm o atendimento privado, que vai fazer a suplementação desse salário. Então, por exemplo, eu trabalho, que a gente vinha falando, trabalho num lugar público como 2, 3 horas, depois eu faço mais 4 horas em outro lugar, mais 4 horas no lugar, faço mais plantões. Então, na realidade, sobreviver só do público é impossível. Né? Normalmente o médico trabalha em mais outros lugares. E as instituições também, elas tentam, tanto que você vê muito isso, entidades que têm ONGs ou OAS, organizações sociais, que mantêm as entidades públicas, né? Hoje em dia é muito difícil você ter uma entidade pública que sobreviva só do aporte público, né? E a gente vê as que estão nesse sentido, trabalhando só com um aporte público, estão quase fechando as portas, porque elas não estão conseguindo manter, né, a sua atividade com esse salário que é pago hoje. Doutora, nós temos muito ainda que se conquistar, né, pelos médicos, né? E assim, quando se fala do médico, fala todo estudo de saúde, na verdade, né? Porque não existe um médico sozinho, né? Então quando você fala isso, eu vou aproveitar que o médico não é sozinho, então, faça parte do sindicato, né? Porque eu acho que a união é que faz a força. Então a gente está junto com o mesmo objetivo, a mesma meta, a mesma motivação de fazer uma medicina de qualidade, uma medicina que todo mundo gosta, que é essa medicina do olho no olho, essa medicina humanizada, essa medicina gostosa de você ter teu médico como teu amigo, como teu parceiro e manter a tua saúde bem. Então é isso que a gente quer no sindicato, está aqui cumprimentando todos os médicos do Dia do Médico, que foi ontem, e passar, né, nessa semana que a gente comemora, então, esse dia, essa semana, essa vocação, né, e dizer que a gente espera que vocês venham ao sindicato e que a gente está de braços abertos esperando todos os médicos. E que o melhor presente que nós possamos dar aos médicos é sempre o respeito a esse profissional, né, doutora? Com certeza, o que a gente mais quer é que essa relação fique cada vez mais estreitada e a gente buscando sempre o bem comum, que é o bem-estar do cidadão. Doutora Lisiane Zanello, muito obrigado pela sua vinda aqui, em nome da senhora, né? Orientando todos os médicos aqui de Santa Catarina, da nossa região, então os parabéns pelo dia, que cada vez mais nós tenhamos o respeito, o carinho por essa profissão tão digna, né? Que é orgulho, né? Imagina o orgulho da família quando a senhora diz, eu vou fazer medicina, né? Eu vou ser médica. Imagina a alegria da mamãe, né? De toda a família ali, eu vou ter uma... De uma família de médicos. Meu tio era médico, meu irmão é médico, eu sou médica, então eu tenho primas médicas, então tem uma família que tem aí E o orgulho de saber que mantém a tradição, né? Meu filho agora está estudando medicina, vai se formar também, então olha aí, estamos seguindo aí. Você tem um certo orgulho dessa mamãe, aí, um certo orgulho, né? Ela faz pouco, viu, Vogue? Ela é médica, ela é advogada e ela... Não, eu sou bacharel em Direito. Só não atua. Ainda não atuo. Ela é professora também. Ainda não atuo no Direito. A vida de médico não é fácil, né? Trabalha muito. Doutora Lisiane, então obrigado uma vez por vir aqui na Rádio Clube. Parabéns mais uma vez pela essa data maravilhosa. Né? E que possamos cada vez mais vários a classe, que os políticos, né, lá em Brasília façam realmente as leis que fortaleçam essa classe tão importante para a gente. Obrigado, doutora. Obrigada também a todos.